Olá, galera, tudo bom? Meu nome é Alexandre Azevedo, sou professor e mestre em Direito Eleitoral pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Também ministro aulas lá de Direito Constitucional, lá na PUC Goiás e também da Unifam. E, além disso, sou servidor do Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado de Goiás. A intenção, né, de criar esse canal é dar a você, né, estudante do direito, está aí batalhando pela aprovação no exame da ordem, a ter um acesso a um material de boa qualidade para você estudar e se preparar para o exame da ordem. Tudo bem? Então, nós vamos ter um conteúdo teórico, né, aqui nas nossas videoaulas, tá? E também com a resolução, né, casando com resolução de exercícios. O que são esses exercícios? Questões de exames anteriores. Questões de exames anteriores. É sempre bom estudar, né? Às vezes estuda, lê e tal, e na hora da prova não dá conta de fazer. Por quê? Porque não vê como que aquele conteúdo é cobrado. Às vezes tem até domínio sobre o conteúdo, mas não sabe como o conteúdo é cobrado. E isso aí pode te prejudicar um pouco. Por isso, nós vamos, aqui nas nossas aulas, mesclar, né, um conteúdo teórico e a resolução de questões que já caíram no seu exame da ordem. Perfeito, gente? Tranquilos? Bom, nesse primeiro vídeo, né, nessa primeira aula, vai ser sobre a introdução ao direito constitucional. Então, nós vamos ter aqui quatro blocos, pelo menos 4 blocos, né, para a gente passar para vocês, né, todo esse conteúdo de introdução ao direito constitucional. E como que nós começamos a introdução? Olha, primeiro tem lá o conceito, né, ou as concepções de uma Constituição. Não cai no exame, não cai, nunca caiu. Então, só dá uma lidinha lá. Tá? Não vamos perder tempo aqui, não. Agora, algo que já caiu. O histórico do constitucionalismo. Qual é o histórico do constitucionalismo? Nós temos o constitucionalismo antigo, o constitucionalismo moderno e o constitucionalismo, ou melhor, o neoconstitucionalismo. Constitucionalismo antigo, lá na antiguidade. Nós vamos pegar ali, por exemplo, né, o povo judeu, os hebreus têm ali a sua religião até os dias de hoje, né, 2000 anos antes de Cristo, tem até hoje, né, e aí eles têm a carta deles, né, a carta religiosa deles, sagrada deles, Pentateuco, né, para os cristãos, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, são os livros sagrados lá para os judeus. E ali tem toda a organização do Estado. Então, o constitucionalismo antigo, ele estava preocupado com simplesmente a organização estatal. Como que o Estado se organiza? Está lá nessa lei fundamental. E aí nós vamos ter também na Grécia, nas cidades-estado gregas, nós vamos ter em Roma, né, cada qual delas tendo ali o quê? Apenas e tão somente a organização do Estado. Passa-se o tempo, chega-se ali mais ou menos 1215, e aí nós vamos ter a Carta Magna na Inglaterra, a Carta Magna inglesa. Ali nós vamos ter a organização do Estado, ok? Sim, no constitucionalismo moderno, nós temos a organização do Estado, só que nós temos um plus, né? Nós vamos ter um plus. Além da organização do Estado, nós vamos ter também um núcleo de direitos, ou seja, limitações ao Estado. Nós vamos ter também limitações, né, ao Estado. Tem direitos, ótimo, limitando o Estado, e tem também a própria organização do Estado. Passo seguinte, já aí no século XX, nós vamos falar do neoconstitucionalismo. O que é o neoconstitucionalismo? Nós vamos ter no neoconstitucionalismo. Resumidamente, tá, gente? Por favor, é só o resumo aqui. Né? Por favor, não me, né? Vai cobrar aprofundamento em vídeo, né, de poucos minutos. Nós vamos ter a estrutura do Estado, ok? Nós vamos ter um núcleo de direitos, ok? E nós vamos ter também valores.
principiologia, né? Por isso, o papel do intérprete da Constituição, o papel do aplicador do direito é muito elevado nesse neoconstitucionalismo, porque não pega simplesmente a letra seca da lei, da Constituição, mas eu vou pegar os valores. Então, toda norma deve ter ali em si um valor. E a partir deste valor, que nós vamos interpretar o direito. A partir desse valor, nós vamos fazer uma interpretação do direito. Perfeito? Então, gente, essa introdução, né, o histórico do constitucionalismo. Ok, aí nós vamos agora ver uma questãozinha sobre este assunto. Vou compartilhar a tela aqui com vocês e nós vamos ter aqui uma questão de como isso, né, é cobrado no seu exame da ordem. Olha lá, 2 advogados com grande experiência profissional e com justa preocupação de se manterem atualizados, concluem que algumas ideias vêm influenciando mais profundamente a percepção dos operadores do direito a respeito da ordem jurídica. Um deles lembra que a Constituição brasileira vem funcionando como verdadeiro filtro, de forma a influenciar todas as normas do ordenamento pátrio com seus valores. O segundo, concordando, adiciona que o crescente reconhecimento da natureza normativo-jurídica dos princípios pelos tribunais, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, tem aproximado as concepções de direito e justiça, buscada no diálogo racional, e oferecido um papel de maior destaque aos magistrados. As posições apresentadas pelos advogados mantêm relação com uma concepção teórico-jurídica que, no Brasil e em outros países, vem sendo denominada de... Gente, de graça isso aí, acabamos de ver, neoconstitucionalismo. Tá? É apenas isso, né? É apenas o neoconstitucionalismo mesmo, letra A. Somente para mostrar para vocês, né, como essa questão, como esse conteúdo já foi cobrado. Passo seguinte, nós vamos estudar agora, rememorar, melhor dizendo, né, a classificação da Constituição, ou das Constituições. Como que as Constituições podem ser classificadas. A mais importante, sem sombra de dúvidas, a classificação mais importante é quanto à alterabilidade. Né? Mais importante é quanto à alterabilidade. Quanto a isso, alterabilidade é a possibilidade de alterar a Constituição. Então, nós temos, no primeira classificação, a Constituição imutável. O que é a Constituição imutável? É aquela que não pode ser mudada. Está feita, está acabada. É como se fosse a Bíblia, não é? A Bíblia está lá. Tem até um texto, né, no Apocalipse que fala: ai daquele que colocar um tio ou retirar um tio. Então, não pode mudar. Não pode. A Constituição imutável é desse jeito. Não pode ser mudada. Certo? Agora, ao contrário dela, nós temos a Constituição flexível. A Constituição flexível pode ser mudada. Só que ela pode ser mudada por uma lei qualquer. Uma lei qualquer pode mudar. Então, na Constituição flexível, não existe hierarquia entre a Constituição e as outras leis. Uma lei ordinária pode alterar a Constituição. Uma simples lei ordinária pode alterar a Constituição Federal. Sentiram isso? É sério, hein? Não tem hierarquia na Constituição e as demais leis. Por isso, ela é flexível. Ela é flexível, certo? No meio termo, no meio do caminho, nós temos a Constituição rígida. Dá vontade de falar que a Constituição rígida não pode ser mudada, é ou não é? O cara faz isso aí para pegar a gente, viu? Confia no examinador, não. Vai levar você para pensar que a rígida não pode ser mudada. Pode sim. A Constituição rígida pode ser mudada, só que com detalhe. Ela precisa de um procedimento solene, mais solene que o de aprovação de uma lei ordinária, de uma lei complementar, no nosso caso, do Brasil. Tá certo? Então, em regra, em síntese,
Na Constituição rígida, existe uma hierarquia entre a Constituição e as demais leis. A Constituição está em cima, demais leis estão embaixo. Constituição, demais leis. Certo? Então, existe uma hierarquia na Constituição rígida. Já no meio termo, no meio do caminho ali, entre a rígida e a flexível, nós temos a chamada Constituição semi-rígida ou semi-flexível. O que é uma Constituição rígida ou semi-flexível? Desculpa, uma Constituição semi-rígida ou semi-flexível? Parte da Constituição pode ser alterada por meio de uma lei ordinária. Parte da Constituição só pode ser alterada por um processo mais dificultoso. Exemplo, a Constituição de 1824, do Império. A nossa Constituição do Império. Ela falava, olha, matérias constitucionais só pode ser alterado por meio de emenda constitucional. Matérias não constitucionais podem ser alteradas por meio de uma lei ordinária, uma lei complementar. Não vai ter essa hierarquia. Aí nós temos outras classificações, né? Por exemplo, quanto à origem, a Constituição promulgada, isto é, votada pela Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição outorgada, imposta pelo chefe do Poder Executivo. O chefe do Poder Executivo fala, está aqui a Constituição, outorgada. E a Constituição cesarista, bonapartista ou plebiscitária. O chefe do Executivo faz, mas submete a aprovação por meio de plebiscito. Ele submete a aprovação por meio de um plebiscito, tá certo? Essa aí é a nossa Constituição, a nossa Constituição quanto à origem. No nosso caso do Brasil, a nossa Constituição brasileira de 88, rígida, tá? Rígida e promulgada. Isto é, foi votada pela Assembleia Nacional Constituinte. Vamos resolver uma questãozinha? Vamos ver aqui. Mais uma questão, mostrar para vocês como que isso já caiu na prova. Olha lá. Não, essa não vou. Essa depois a gente vê. A 3. A Constituição de determinado país veiculou os seguintes artigos. Artigo X. As normas dessa Constituição poderão ser alteradas mediante processo legislativo próprio, com aprovação da maioria qualificada de 3/5 dos membros das respectivas casas legislativas, em 2 turnos de votação. Até aqui é uma Constituição rígida, mas continuou. Exceto as normas constitucionais que não versarem sobre a estrutura do Estado ou sobre os direitos e garantias fundamentais, que poderão ser alteradas por intermédio de lei infraconstitucional. O que virou agora, gente? Virou uma norma, virou uma Constituição, desculpe, semi-rígida ou semi-flexível. Semi-rígida ou semi-flexível. Por quê? Juntou os dois. Artigo Y. A presente Constituição, concebida diretamente pelo excelentíssimo senhor presidente da República, até aqui seria outorgada, aí continua, deverá ser submetida à consulta popular por meio de plebiscito, visando a sua aprovação definitiva. Aí agora ela se tornou uma Constituição cesarista ou bonapartista, tá? Uma Constituição cesarista. Por quê? Porque vai ser submetida à aprovação popular. O artigo Z. A ordem econômica será fundada na livre iniciativa, na valorização do trabalho humano, devendo seguir os princípios reitores da democracia liberal e da social-democracia, bem como o respeito aos direitos fundamentais de primeira dimensão, de segunda dimensão e tal. Com base no fragmento acima, é certo afirmar que a classificação da Constituição do referido país seria, gente, letra D, semiflexível, cesarista e compromissória. Olha, então, a forma, como essas questões são cobradas aí no seu exame da ordem. Falei para vocês classificação quanto à alterabilidade, classificação quanto à origem. Tem outras? Tem. Vamos falar aqui. Quanto à extensão, ela pode ser analítica ou sintética. Analítica, fala muito. Sintética, reduzidinha. Ela pode ser também quanto à forma.
escrita, está num único documento. Está num único documento. Ou não escrita, está em vários documentos. É pega, né, gente? É pega. É complicado. Porque a gente vê a Constituição não escrita, dá uma vontade de falar que ela não foi escrita, né? Dá uma vontade de falar, não, a Constituição não escrita é a Constituição que não foi escrita. Não, não é isso. A Constituição não escrita significa que ela está em vários documentos. Por exemplo, a Constituição da Inglaterra, né? A Constituição da Inglaterra está ali em vários documentos, tá? Então, começa ali em 1215 e vão sendo criados outros documentos constitucionais, né? Por isso ela também é chamada de Constituição histórica, né? Elaborada ao longo do tempo. A nossa Constituição brasileira, ela é escrita. Só que com o advento da Emenda Constitucional 45, né? Essa nossa Constituição, ela tem uma tendência a se tornar não escrita. Isso por quê? Por conta dos tratados internacionais de direitos humanos. Nós vamos ver isso na nossa aula de direitos fundamentais, né? Vou adentrar com mais vagar, com mais profundidade, mas a Constituição hoje fala que esses tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados, né, pelo Congresso Nacional no rito de PEC, de proposta de emenda à Constituição, vão ser equivalentes a uma emenda constitucional. Então, daí nós podemos ter vários e vários documentos constitucionais também. Hoje, pela doutrina, ela é escrita. Pode ser que futuramente ela se torne uma Constituição não escrita. Perfeito, gente? Espero ter contribuído aí com vocês, né? Por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like aí no nosso vídeo, nos acompanhe aqui com um conteúdo sempre de qualidade para vocês. Encontro vocês no nosso próximo vídeo.